Capítulo 1 Realidade. Esse mundo. Aqueles que nascem amados pela mana são considerados nobres, sortudos, estão destinados a caminharem pelas mesmas trilhas dos deuses, estão em um caminho de bons agrados e privilégios. Mas em casos raros aqueles que nascem sem magia, os fracassados, pessoas porque em mundo e nem a mana tem amor, esses não têm nada, nem o destino, são apenas sombras de um erro do próprio destino. Seres que são destinados ao desespero. Mas entre eles aos herdeiros, filhos renegados pela magia, acólitos do demônio caído, seus descendentes, tão iguais aos humanos ou elfos, tendo a natureza demoníaca oculta, seres que são destinados a nunca terem magia no poder dos deuses. Os amados pela ruína, os usuários da antimagia. Nossa história é sobre um destes herdeiros, aquele que estás destinado a ser rei. Em uma longínqua vila, nas fronteiras mais distantes do reino de Clover, onde ocorrerá a última luta entre o mal demoníaco e a humanidade, a fraca raça que estava a um passo do total esquecido. Em sua paisagem simples de uma humilde vila afasta os restos do grande demônio, jaziam mortos, hoje tomados por plantas e animais que fizeram da grande estrutura de seus ossos colar, sobre a cabeça do falecido demônio, uma estátua em homenagem a quem o derrotou, o primeiro rei mago. A noite ainda estava em seu alto, o galo cantava, marcando que ainda eram por volta das 3 da madrugada. Todas as casas do pequeno vilarejo tinham suas luzes apagadas. Os sons dos grilos, corujas e animais noturnos reinava de uma maneira onipotente, até ser cortado por um grito infantil e assustado, uma voz carregada do temor e do medo, um medo tão grande que aquele grito ensurdecedor dava um frio arrepio pelas espinhas. Um único edifício, uma igreja, foi onde uma luz foi acendida em um dos quartos. Uma jovem mulher, usando uma camisola branca que ia até tornozelos, corria pelos corredores. A mulher, que tinha por volta dos seus 18 anos, agora entravam em um quarto onde dormiam os órfãos. Ela abriu a porta rápido. Assim que a abriu, se deparou com todos os garotos um pouco irritados, enquanto um jovem e cabelos brancos chorava em desespero, apertando sua cabeça contra os joelhos, manchado suas roupas com as lágrimas grossas. Irmã Lily, o idiota do Asta, teve outro pesadelo. Resmungou um dos garotos enquanto roçava seus dedos contra os olhos, tentando espantar um pouco do sono. Junto deles outros, mais reclamavam por terem sido acordados às 3 da madrugada. A mulher caminhou até o garoto, que ainda estava em choque. Embora seu amigo, um jovem chamado Yuno, tentasse o ajudar, ele não respondia, apenas repetia em voz baixa: energia negra, energia negra, energia negra, engasgando-se entre os soluços de seu choro. Ele está em choque. Yuno respondeu enquanto tentava acalmar o melhor amigo, seu irmão de consideração, que estava em choque, enquanto um suor frio escorria por suas costas e roupas, encharcadas o tecido. A irmã se abaixou até ficar com seu rosto na altura. O garoto, que tremia entre os soluços de seu choro pesado e intenso, os engasgos de ar que travavam qualquer possível palavra que ele pudesse dizer. Asta, vai ficar tudo bem, se acalme. A freira o abraçou, se molhando nas lágrimas quentes do jovem, a qual delicadamente ele pegou em seu colo com um pouco de esforços. Vocês voltem para a cama agora, eu irei cuidar do Asta. Lily falou com uma voz calma, mas ao mesmo tempo autoritária, o que fez os jovens a obedecer sem questionar. Yuno foi um dos últimos a se mover à sua cama. Ele ainda filtrava o garoto de cabelos brancos no colo da irmã. Ele vai ficar bem, irmã. Asta nunca chorou ou sentiu medo antes. Ele perguntou, olhando para ambos em sua mente. Lembrava de como aquele que via como o irmão lhe protegeu diversas vezes no passado, mesmo que isso significasse que ele levasse uma surra, como da vez que lhe tentaram roubar seu colar. Asta não derramou uma lágrima sequer, mesmo após ser espancado por um homem adulto muito mais forte do que uma criança de 5 anos. Yuno se sentia mal ao ver seu melhor amigo naquele estado há quase 8 meses, com pesadelos noturnos, sempre com medo e chorando. O garoto da magia dos ventos se via obrigado a ajudar seu amigo, a protegê-lo, assim como no passado o garoto fez por ele, mas não sabia como. Em um mundo onde magia era tudo, seu irmão de criação nascerá sem um pingo de mana. Para isso, Yuno visa ser o mais forte dos magos, o rei mago, para poder proteger Asta. Ele vai, Asta é um garoto forte, mas agora Yuno vai dormir, deverá acordar cedo amanhã.
Lili falou como uma voz doce e suave, quase como uma irmã mais velha para o garoto, que a obedeceu. A irmã carregou o pequeno Asta pelos corredores da igreja até chegar na enfermagem. O padre Orsi já esperava lá com alguns copos de chá quente. Lili, como Asta está? Perguntou o homem de cabelos brancos e curtos enquanto entregava à irmã um copo de bebida quente. Não sei, ele não quer falar. A voz saiu ainda preocupada com o garoto em seu colo. O velho padre sorriu enquanto estendeu os braços, pegando o menino no colo, levantando até ficarem com os rostos na mesma altura. Asta, o que aconteceu? Não se preocupe, vou lhe proteger com minha magia incrível. O velho homem perguntou enquanto com uma mão fazia pequenas luzes brilhantes e vivas dançarem de maneira surreal, chamando aos poucos a atenção do garoto, que se agarrou com força em seu braço antes de o olhar com seus olhos vermelhos pelas lágrimas. Não sei bem a coisa, mas era quase que de fumaça negra, chifres e asas, e me chamava de herdeiro. Ele era forte e eu senti era como água caindo sobre mim. O garoto respondeu entre os engasgos enquanto tentava segurar o choro. Ele ainda sentia aquela presença sobre ele forte e tirânica, um poder ancestral. Os dois servos dos deuses olharam o jovem confusos. Não sentiam poder mágico algum e nem presença nenhuma que pode se oferir. Pensavam que talvez fosse a mana despertando no garoto seu magia. Mas de seu pequeno corpo não se sentia poder mágico algum. O que os faziam se arem em dúvida sobre o que trazia tamanho tormento a uma criança tão jovem. E esse coisa má, ela só aparece em sua frente ou fala algo a mais? Perguntou o velho padre ao garoto, que se via receio em dizer o mesmo, afundou o rosto em seu colo. Enquanto o padre Orsi e a irmã Lili tentavam o acalmar. Ele me chamava de herdeiro, o garoto falou ainda. Receoso, era como se o poder daquele ser ainda estivesse caindo sobre sua percepção. Era quase uma sensação fria e antiga que ele sentia. Ele ainda está aqui, eu sinto. Completou o garoto, olhando o homem a qual via como um pai à sua frente. Está tudo bem, foi só um sonho. Não há, ele é só fruto da sua imaginação. Afirmou o velho padre enquanto pegava a xícara com o chá e entregava ao garoto. Tome, isso lhe fará bem. Asta o olhou com dúvida enquanto sentia o aroma ácido do chá. Talvez estivesse azedo e amargo como da última vez. O garoto fez uma careta enquanto se virou para a jovem freira, quase que pedindo para não beber do chá. Vamos, Asta, veja, eu também vou beber um pouco. A garota de cabelos negros bebeu do chá. O gosto amargo e azedo do mesmo, assim um doce sabor de mel se podia sentir ao fim do gole. O que surpreendeu a garota: o chá está bom. Asta, vendo que a garota realmente gostou do chá, o bebeu também, o virando de uma só vez. Asta se sentiu mais calmo e sonolento em poucos segundos, já tinha se entregue ao sono. Padre Orsi, você acha que ele não pode estar com problemas? Não, isso começou logo após ele usar aquele poder estranho que o Yuno nos falou. Talvez isso tenha relação com a magia dele, muito talvez seja uma magia de familiares. O homem negro é a representação do familiar a qual mesmo não tem controle e assumiu essa forma. Presumia o homem que se dedicou toda a sua vida nos estudos da magia e na devoção dos deuses. Em suas 5 décadas em vida, já vira magos de invocação não terem controle sobre seus familiares e os mesmos os assombram até, por fim, os dominarem. Mas ele estava errado. O garoto não tinha magia. O poder a qual ele despertar era algo mais arcaico e antigo. Um poder a qual nos primórdios pertenceu a uma das raças primordiais do mundo. Faz sentido, espero que ele possa a manifestar logo para poder se divertir junto às outras crianças mais vezes. Lili sorriu enquanto via o pequeno adormecido tão calmamente. Bem, vamos o levar para a cama, amanhã será um dia cheio. Sobre os ossos do antigo demônio que um dia quase destruiu toda a humanidade estava um ser de uma pele na cor do ébano, mas um pouco mais clara. Tatuagens brancas em marcas tribais cobriam seus braços ao tronco nu. Ele não se parecia importar com o frio da noite. Seus cabelos vermelhos caíam sobre parte de seu rosto. Uma energia negra viva parecia o cobrir, da cintura para baixo. Seu físico era forte e atlético, com músculos fortes, mas não tão grandes ou pequenos. Era o corpo invejado aos mortais, algo divino. Um sorriso quase felino mostrava dentes pontiagudos.
Ele parecia observar algo de cima da cabeça do antigo demônio. Algo que apenas ele pudesse ver em meio à escuridão. E pensar que alguém tal fraco quanto você foi o primeiro a chegar em meu túmulo, um sangue sujo meu herdeiro. Herdeiro do demônio mais poderoso que outrora vagou pela terra. A voz do ser era fria e tinha uma presença quase que real. Seus olhos de um âmbar escuro parecia se divertir talvez por enfim achar alguém a herda parte de sua antimagia e ensinamentos, ou apenas queria se divertir e ver o que o garoto se tornaria após desperta. Se ele continuaria entre aquela raça fraca e mísera qual os humanos eram a seus olhos. Ou o desejo demoníaco por poder o consumirá. Quem sabe novamente o mal demoníaco cairia sobre os mortais, se erguendo contra os deuses. O espírito do antigo demônio parecia se divertir com o imenso leque de possibilidades a qual o garoto poderia gerar ao futuro. Mesmo que ainda seja tão inocente, ainda há sangue demoníaco nas suas veias hasta com bem, mal, humano, demônio. Quem realmente é você, meu herdeiro? Após herdar meus ensinamentos, o que se tornará, o que fará? Bem, não importa todos os caminhos que seguirá após nosso encontro o levará ao mesmo fim, ao banquete dos demônios, e à luta contra os malditos deuses. A roda do destino deve girar, girar e girar. O espírito fazia com que um poder negro percorre seu corpo, espalhando pelo ar e pelos seus ossos. Em seu olhar era como se um novo vento de guerra fosse soprado de início fraco, mas que em breve esse mesmo vento se tornasse em um tornado de desgraças e guerras. Hasta meu pequeno herdeiro sangue sujo, meio demônio, meio humana, está na hora de eu mesmo escrever um pouco seu destino até mim. Como no dia a qual realmente lhe confirmei como herdeiro. A energia negra se espalhou pelo ar até a cidade, mesmo após centenas de anos de sua morte. Ó, antigo demônio que se tornara um rei dos demônios, ele ainda podia ser visto como um monstro de um poder surreal. Ele realmente ainda fazia jus a esse posto. Não me olhe assim, rei mago, em breve o mundo voltará a girar, seja pelo bem ou mal. O espírito do antigo demônio olhou para a estatueta daquele que lhe derrotou no passado. Mas dessa vez talvez haverá mais de demônio traidor para ajudá-los. Vamos, venha até mim. Aos primeiros raios do sol, por volta das 6:30 da manhã, todos os órfãos da igreja já acordavam aos sons dos sinos badalando do mesmo. Os garotos e garotas acordavam indo em direção a uma cantina onde sempre eram feitas as refeições. Você está bem? Pergunto Yuno em um tom calma, mas ainda assim sua expressão demonstrava que estava muito preocupado com o irmão de criação. Hasta nada o respondeu. A antimagia do demônio ainda estava lá, e o jovem hasta a sentia. Era como se gelo caísse sobre seu corpo, o paralisando. Ele sentia medo, o poder era esmagador e parecia querer o engolir vivo. Os jovens já tinham, e grande maioria, arrumado suas camas e levado o rosto e as mãos em uma bacia de água, a qual se tinha sobre uma mesa no canto do cômodo. O garoto meio demônio se via perdido ao medo enquanto não notava Yuno chamando. Só despertou quando o garoto um pouco maior que ele o pegou pelos ombros e sacudiu-o, chamando para os acontecimentos em sua volta. Hasta você está bem? Perguntou Yuno ao garoto, que tentava assimilar as coisas. Aposto que está sentindo poder imaginário de novo. Né, Yuno, porque anda com o anormal. O garoto sem magia, cuidado, pode ficar louco como ele. Alguns garotos provocaram com algumas piadas chatas e irônicas enquanto saíam pela porta. Yuno, você vai acabar perdendo sua poderosa mana se ficar perto dele. O anormal sem magia, gritou um dos garotos enquanto corriam pelos corredores. Não, eu estou bem, apenas como sono e tonto, mas sempre fico tonto quando fico muito tempo parado aqui. Hasta mentiu fingindo um sorriso de alegria enquanto ainda tonto e abalado pelo poder. Hasta não ligue para eles, falou o menino da poderosa magia dos ventos, olhando o amigo preocupado. Yuno era o oposto de Hasta até essa mudança súbita no rapaz, calmo, quieto, e sempre o centro da atenção das garotas. Seus cabelos negros estavam bagunçados e o olhar de sono de seus olhos se misturavam com a preocupação. Eu não ligo, um dia terei meus próprios poderes, o jovem de cabelos brancos afirmou.
Após isso Asta caminhou até a bacia onde mergulhou sua cabeça na água gelada e ficou com ela submersas os sons das crianças, suas vozes, seus passos, até mesmo o cantar dos pássaros sumiu por um tempo, enquanto somente o som das bolhas de ar que escapavam de sua boca eram ouvidas quando as mesmas passavam por seus ouvidos. Asta só retirou a mesma da bacia quando os pulmões arderem por falta de ar, respirando profundamente enquanto sentia a água escorrer de seus cabelos até a nuca. A tontura ele sempre sentia desde jovem. Quando ficava muito tempo no quarto, Asta não sabia mais isso era devido às suas raízes demoníacas em seu corpo. Vamos Yuno, estou com fome. Yuno, um pouco mais discreto que está, apenas lavou as mãos e o rosto, antes de descer em silêncio com o mesmo à cantina. A mesma estava lotada, algumas crianças se sentavam na janela, outras no chão, algumas nos degraus da porta, algumas tortas de massa doce recheadas com uma pasta de frutas silvestres, pães de batata quentes eram servidos em grandes cestos de palha, alguns bules com café também estavam à mesa e uma barra de manteiga. Bom dia, irmã Lili, Padre Orsi, pessoal. Asta gritou tentando disfarçar o que sentia. Aquele pressão ainda estava sobre o mesmo. A irmã e o padre o cumprimentaram. Os garotos foram até a mesma. Yuno pegou um pão quente e duas pequenas tortas e um copo de café de uma forma calma. Ele se caminhou para fora em passos lentos. Asta pegou um pequeno pano verde limpo onde colocou umas 6 ou 8 tortas. Ele amarrou o pano, em seguida amarrou de uma maneira improvisada a pequena trouxa de tortas em sua camiseta branca, e saiu comendo um pão enquanto, talvez não notasse que ele saiu. A cantina estava agitada naquele dia. Aonde você vai, Asta? Perguntou o menino que possuía a magia dos ventos enquanto via o amigo sair correndo em direção à floresta que levava ao esqueleto do antigo demônio. Ficar um pouco só, quero pensar um pouco. Asta mentiu. No fundo ele sabia que era de lá que o poder misterioso que só ele sentia vinha. Ainda era bem cedo. Na mente do garoto ainda era cedo, o sol estava nascendo e logo estaria a todo seu esplendor, um sinal de segurança contra aquela energia escura a qual viu. Se cuide, Asta. Eu vou, Yuno, por favor não conte a eles que sai. Assim que o garoto de cabelos branco-prateados saiu das terras da igreja, se sentiu um pouco melhorar da tontura. Acabou, embora aquele presença ainda fosse sentida por ele, era dia ainda em sua visão ainda inocente do mundo, nada de ruim te aconteceria. Asta caminhou por algumas horas até que chegou próximo ao esqueleto. A floresta viva dá sinal das criaturas que lá viviam, embora ela se afastasse de Asta por medo. Os animais sabiam sobre sua real natureza, a qual o pequeno corpo de um garoto de 7 anos escondia. Embora sua aparência fosse frágil, os sentidos primitivos os alertavam sobre o poder demoníaco oculto em Asta. O jovem nunca notou isso, talvez por ainda não ter noção de quão perigoso era para uma criança andar sozinha. Finalmente te achei, seu pivete de merda. Não acredito que o sonho era uma benção da mana. A voz vinha de entre a mata quando de onde saia um homem de vestes elegantes de um algodão e textura boas, em cores vivas e fortes. O rosto pálido assim como os braços era o homem que outrora tentou roubar o colar de Yuno, um pequeno nobre local que se via melhor do que todos, principalmente os órfãos e os com baixa mana. Ao nobre que tentou roubar o colar do Yu, magia de criação, grande orbe de pedra. O mago não deu tempo para que Asta terminasse a frase, o golpeando como uma orbe de pedra, que modelou o solo em uma irregularidade de pedras pontiagudas, brotando do mesmo como lanças. Por sorte o garoto conseguiu desviar para trás, fazendo com que apenas alguns pequenos destroços o atingissem, o sujando de terra e poeira. Você está louco? Ele quase amassou as tortas que a irmã Lili fez. E que ideia é essa de atacar um garoto em plena luz do dia? Zero, pequeno garoto. Não consegui terminar a frase, pois o golpe certeiro em seu torso o lançou para trás, o fazendo girar no solo por alguns metros. Ele gritou em dor, sentindo seu ombro deslocando-se do lugar. Um garoto, você um plebeu, não passa de uma mera escória no mundo. Ainda mais você é alguém sem magia, sem nome ou família. Magia e tudo, ela e o caráter, a verdade e o tudo. Enquanto falava ele manipula pedras e as faziam rasgar a carne do garoto. As pedras o perfuravam no ombro destroncado e rasgavam a carne de suas costas profundamente, a ponto de ser ver os ossos.
O garoto gritava enquanto o nobre o torturava. Seus cabelos caíam sobre o rosto escondendo os olhos a qual deveriam ter um olhar frio e furioso. 0. Eu sou o quinto filho do nobre dessas terras, 117º na linhagem de sucessão ao trono. E você, um mero plebeu, me desafiou pecando contra a vontade dos deuses. Você maculou meu corpo com seu poder esquisito. 0. Nobre levantou o rosto retirando os cabelos de sua testa ao lado direito da maçã de suas bochechas com fim de sua testa uma espécie de queimadura negra que pulsa seu olho era de um pálido azul morto em as córneas ou as íris tão diferente a coloração roxa e clara do olho esquerdo. O nobre caminho lento até Asta antes de pisar sobre seu braço ferido, fazendo a criança chorar ainda mais alto em um grito desesperador. Por vocês, nobre, deveriam nos proteger. Junto do rei mago. Asta balbuciou em dor para o nobre que parecia rir ainda mais historicamente, antes de voltar o olhar de seu único olho bom ao garoto. Você está certo, mas também temos que punir aqueles que vão contra nós. Ainda mais uma normalidade sem magia como você. O homem chutou a barriga do garoto, o fazendo vomitar seu café, o que fez o corpo do mesmo se ergue, o deixando de pé mesmo que cambaleante. E com as mãos trêmulas de raiva o homem passou a esmagar a garganta de Asta, que se debatia tentando forçar sua voz para pedir ajuda. Vai morrer aqui, garoto, mesmo com todo esse poder vai morrer sem ao menos lutar. Vamos deixar que a energia a qual tanto teme cresça em seu corpo e a use. Asta ainda se mantinha a um fio da morte, seus olhos já se renderam, mas o corpo ainda ficou firme lutando com as últimas forças para respirar. Ele reconheceu a voz era da coisa má que o assombrava, ela queria o ajudar mas era inútil, ele não tinha magia, não tinha como lutar. Por que tá me ajudando? Eu não tenho magia nem nada, não há como. Tolo, apenas use o poder que possui. Viva e uma ordem para você, meu herdeiro. Após essas palavras uma espécie de um impulso cresceu no corpo de Asta. Ele sentia era algo parecido com a energia da coisa má, fluindo por seu corpo, o que lhe deu um impulso de força, movido pela adrenalina. O garoto abriu os olhos instintivamente, levou suas mãos às de seu agressor, lutando para afrouxar um pouco o aperto na garganta e respirar. O que poder esse é tão fraco que nem sinto a magia em você, mudar a cor de seus olhos não vai lhe salvar. O nobre apertou ainda mais forte, ele não notava seu poder mágico caindo aos poucos, apenas queria matar o garoto. Asta com esforço conseguiu afrouxar um pouco o aperto em sua garganta suficientemente para respirar um pouco antes de gritar em uma língua antiga e desconhecidas até para ele, mas por alguma razão ele sabia que era por ajuda. Foi quando os céus, uma águia um pouco maior que um filhote, salvou o garoto arranhando o rosto do mago em seu olho bom. Ele por reflexo atacou a ave, acertando-a com sua magia de pedras, fazendo-se debater no chão. Asta caiu de joelhos enquanto tossia fortemente. Assim que se viu melhor para correr, pegou o pássaro caiado que o salvara e correu para dentro do gigantesco esqueleto do antigo demônio. O nobre caiu se debatendo de dor, poucas vezes em sua vida se feria, essa foi a quarta vez. Ele tinha uma expressão agoniante, gritava ainda mais alto do que o jovem garoto que torturou gritou quando teve o ombro destroncado. Dói muito, eu vou sangrar até a morte, pegarei doenças de vocês, malditos NKS nobres, não somos como vocês, cada gota de sangue e 2 talvez 5 anos de nossa vida jogados fora. 0 Nobre estava desesperado com aquele ferimento, tremia de raiva e respirava ofegante, tentando se recuperar da imensa insuportável dor que sentia. Ele socou o chão, se recuperado, e olhou para o local onde o garoto deveria estar. Maldito, Asta estava escalando com todas as forças os restos do rei demônio. Seu corpo era um labirinto natural difícil de se escalar com passagens confusas, mas o garoto sabia os caminhos que deveria seguir. Aquele era seu refúgio, seu esconderijo, embora que desde a coisa má aparecerá nunca voltará lá. Vai ficar tudo bem, garoto, eu vou te salvar. O garoto andava cambaleante, já tinha perdido muito sangue, estava tonto mesmo. Assim continuava andando. O pequena águia se debatia de dor em seus braços. Embora não para machucar o garoto, as pedras a atingiram no peito, o que a fazia respirar com dificuldades.
O garoto deveria estar entre a coluna vertebral e o crânio, por ele conhecer os caminhos do esqueleto. Chegou lá até que rápido o sol já estava a ponto de começar a se pôr. O cansaço bateu forte e Asta caiu de costas e encostado na estrutura de cálcio e deixou o corpo escorregar até que se sentasse. A pequena trouxa com as tortas ainda estava amarrada em sua camisa. O garoto tirou a mesma das costas e a abriu. As tortas estavam amassadas e um pouco empoeiradas, mas ele estava cansado e com fome. Asta as mastiga devagar, sentindo sua garganta doer toda vez que engolia. A massa pastosa ao qual as tortas se tornavam desciam pesadas, pois não estavam nem frescas ou apetitosa. Mesmo assim o garoto comeu todas, até se sentir satisfeito. Após isso virou ave que se arriscou pelo mesmo. Apegando com cuidado. Obrigado por me salvar. Fiquei calma, mais à frente tem água. O garoto falava, se erguendo, caminhando pelo labiríntico lugar que era o esqueleto. Suas feridas já não mais sangravam, mas o rastro de seu sangue manchava os ossos que formavam uma espécie de parede. Asta andou por alguns minutos até chegar ao que chamavam de coração do demônio após sua morte anos à frente. Aquele local em si tornou um ecossistema quase que próprio após algumas árvores que nunca nasceram naquelas terras por algum motivo. Nasceram dentro do cadáver do antigo rei demônio, em sua carne em decomposição. Plantas nunca antes vistas nasceram lá dentro, com frutos exóticos, flores e folhos novos totalmente diferentes das da village. Por algum motivo, quando se chovia, aos poucos um pequeno lago se formou em seu centro que fazia a vida pulsar lá dentro. Olhando para cima se via um buraco gigantesco, possivelmente feito pelo rei mago, que atravessava seu corpo. Graças a isso esse ecossistema pode explodir lá. Sabe, a irmã Lily é uma pessoa incrível. Um dia ainda vou me casar com ela. Ela sempre me dizia que os cabeleireiros mágicos e nobres sempre irão nos proteger e fazer a lei, mas acho que ela estava errada sobre isso. Falou o garoto em um tom triste. Ele levou a ave até as águas cristalinas, onde limpou as feridas e usou o pano que carregava as tortas para manter fechada. A ave parecia que morreria em poucas horas. Mesmo assim o garoto fez tudo a seu alcance para salvá-la. Ele se sentou próximo à água para beber um pouco dela. O líquido cristalino estava gelado, o que ajudou o garoto a matar a sede. Por algum motivo também o fazia se sentir mais revigorado. Asta notou que estava ficando escuro. Talvez em alguns minutos a noite fosse chegar. Asta finalmente começou a relaxar quando o som de explosões tomou conta do local. Pedras foram lançadas em sua direção, diferente da última vez. Agora ele desviou por pouco, tendo apenas seus braços esquerdo cortado profundamente seus costas. Sua camisa branca estava manchada de terra e sangue. Asta segurou o grito enquanto corria com a ave no colo em direção à cabeça do antigo demônio. Magia de criação de terra. Lanças negras, o nobre gritou, lançando sua magia em direção ao garoto. Lanças brotaram do chão, negras com uma pedra vermelha em sua lâmina. As lanças voaram em direção ao rapaz, o cortando e rasgando a pele. Mesmo assim ele corria, tentando ao máximo sobreviver. Ele corria enquanto desviava com dificuldades DLS ataques. Estava escuro e difícil de se enxergar. Mesmo assim o garoto sabia o caminho. Ele entrou em uma espécie de chaminé, uma fissura que levava direito à cabeça da criatura. Ele amarrou a ave no pano, prendendo a seu tórax, e passou a escalar rápido. A fissura nos ossos tinha uma espessura de pouco mais de 90 centímetros, fácil para uma criança escalar, mais difícil para um adulto. Mesmo assim seu corpo machucado dificultava de escalar com maior maestria. Magia de criação de pedra. Boca do inferno. Ao redor do nobre coloração de um âmbar escurecido era emanada em sua volta. A mana parecia dançar em volta de seu corpo. Ele olhou para Asta, que quase alcançava a saída. Foi quando ele fechou a mão, quase como se ordenasse às pedras a obedecê-lo, e um círculo de pedra com pontas afiadas se fechou na perna do garoto, que gritou de dor, sentindo as pontas entrarem em pé, tocarem os ossos, rasgando a carne e arranhando as estruturas de potássio em seu corpo.
Interessante, acabo de achar uma nova tese para ser estudado. Por que vocês plebeus mal amados pela manhã são tão resistentes à dor? Um nobre como eu já teria morrido. Sabe por que eu sou especial? A mana me ama, gritou o nobre para o garoto, que mordeu os lábios para abafar seus gritos. De uma maneira bruta, Asta puxou sua perna presa para cima, rasgando ainda mais a carne até ele se ver livre. O sangue escorria como uma fonte. Asta, de uma maneira precária, consegui sair sobre a nuca do demônio. Ele saiu correndo manco. Enquanto se via preso ao desespero, ele olhou atrás, viu o nobre caminhando em sua direção calmo, com sua magia de lançar orbitando. Espera, plebeu, quero saber o quanto de dor vocês seres interiores suportam antes de morrer. E assim como suas palavras vis indicavam, ele iria torturar o garoto até a morte. No mesmo lançou suas lanças sobre Asta, que desviou por pouco. Elas foram tão fortes que explodiram, lançado o garoto para frente. Ele rolou até trombar contra a estatueta do rei mago. Ele sentia sua cabeça tonta, enquanto o sangue descia por seus cabelos, boca e nariz. Asta olhou e viu que consegue proteger a águia do impacto total. O pássaro ainda é fraco, ergue sua voz contra o nobre como se sua vida fosse algo simples e ingênua perante a vida do jovem de cabelos brancos. A ave, com dificuldades, se soltou das amarras em um passo lento. Caminhou até a frente do mago, abrindo suas asas e novamente erguendo sua voz contra o mesmo. Sai daí, não me protege, só fuga, gritou Asta para o pássaro. Seus olhos se enchiam de lágrimas. O jovem se culpava por colocar aquele ser em tamanho apuro simplesmente porque há meses atrás ele bancou o herói. A culpa é minha, por favor, sai daí. Mas o pássaro o olhou, seus olhos mostravam o olhar de um servo ao seu mestre. O olhar de alguém que não viveria mais caso deixasse o jovem às suas costas morrer. Ei, pássaro, você não deveria servir a alguém tão inútil como ele, alguém sem magia. Se sair da minha frente, morrerá de forma rápida. O pássaro novamente levou sua voz, enquanto mesmo que caminhando avançou contra o mago, que meramente lançou uma orbe de pedra contra a ave, a jogando no chão, mas a ave de rapina se ergue novamente, se pondo entre o garoto e o nobre, que em vez de usar magia contra o animal, desta vez o chutou com força, quebrando suas asas. Um grunhido animalesco de dor foi solto pelo animal. Para, vai matar ele, por favor, para, gritou Asta tentando correr até o animal, mas o machucado em sua perna o impede-o, fazendo cair e rolar até estar próximo do ser que o protegia. Se acalme, garoto, ambos pagaram pelo pecado de ir contra a nobreza. O homem segurava a ave de qualquer jeito. Ela agonizava em seus braços, mas com suas últimas forças o animal move seu pescoço, agarrando o nariz do mesmo e arrancando um de seus pedaços fora. O homem surtou e jogou a ave longe para que a mesma caísse do grande esqueleto. Mas Asta se moveu rápido, a pegando antes de cair e rolando para o centro do antigo crânio. Pecadores, como ousam acabar com a perfeição de um rosto da realeza? Não há perdão, não há. Magia de criação, explosão de pedras. Ele gritou, fazendo uma enorme explosão de pedras que se poderia ouvir a quilômetros. Embora não tivesse sido pego tão diretamente, o jovem se via em queda livre, o vento contra suas costas, os cabelos dançando enquanto seu corpo caía. Por um momento achou que era seu fim. Enquanto sua última vista da Vila de Age era um último pôr do sol, que pintava de um laranja avermelhado os céus e imensa planície até o tocar do Planaltos. Tudo parecia tão belo, tão único, que aceitou esse destino, enquanto a última luz do dia morria perante seus olhos. Então isso é morrer. Ai, meu corpo ainda dói por inteiro. Zero, garoto resmungou, mas quando abriu seus olhos, ainda estava no topo do crânio do demônio. Suas roupas apertavam seu tórax e barriga. Quando olhou para os lados, viu um homem o segurando, os olhos âmbar claro, os cabelos lisos e vermelhos e aquele sorriso cruel, quase como de um pregador, olhando para sua presa. Quem é você, maldito? Largue logo esse garoto, e uma ordem do filho do nobre dessas-te. O nobre parou suas palavras quando aquele homem te mostrou o dedo do meio, quase como se não ligasse para sua ordem. Ele jogou Asta de uma maneira bruta no chão, fazendo o garoto bater suas costas com força. Um grito de dor se foi ouvido, e ele não pareceu se importar. Asta, levante-se e aprenda. Lhe ensinarei, meu herdeiro. Sua voz cruel e fria saiu como um escarro contra o garoto, como se aquelas feridas não fossem nada além de leves arranhões.
Asta olhou curioso. Quem sempre o chamava de herdeiro era a coisa má, e aquele homem tinha aquele misterioso poder a qual só ele sentia. O garoto tremeu todo e tentou se afastar. Aos poucos, enquanto olhava para o nobre, um medo surreal da morte o tomou. Ambos irão matar-lhe agora, era o que ele pensava. Ora, seu magia de criação, lanças de pedra, gritou o mago enquanto lançou suas lanças, que apenas se dissiparam em pó perante o homem à sua frente. Preste atenção em seu corpo, Asta, ele já ressona com minha anti-magia, prova que você é um de nós. O homem falou ainda frio para o jovem, um tom de loucura em sua voz deixava Asta ainda mais desconfortável. Mas o garoto olhou para sua mão, onde uma energia negra a encobria. Era seu poder aquele, ele sentia ela aos poucos tomando conta de todo seu corpo. Não me ignore, seu plebeu fedorento, vou matar ambos. Magia de criação de pedra. Espada sagrada do rei de pedra. O nobre criou uma espada gigantesca com cerca de uns 12 metros, totalmente rústica e de pedra. Seu grimório estava à sua frente pela primeira vez nesse dia. O usara para potencializar seus feitiços. A capa na cor de uma terra clara com trevo de 3 folhas na mesma brilhava em uma cor âmbar viva e bela. O membro de realeza ergueu seu braço para o alto e com ele comandou que a espada caísse sobre ambos. Artes demoníacas, corte. Fio da morte. O homem, de pele ébano, o antigo rei demônio, balançou seu braço de leve de uma maneira calma. Seu sorriso frio se abriu mostrando suas presas. Asta olhou para ele tremendo ao sentir o poder absurdo que ele usou. Todo o corpo de Asta gritava perigo. O nobre não notou isso, nunca notaria. Humanos não conseguiam sentir tal poder. Ele apenas sorriu achando que a vitória fosse sua. Morra seus lixos, plebeus imundo. Ele não terminou a frase como queria, não pode, pois notou a dor massacrante em seu braço erguido. Quando olhou, apenas o choque. Seu sangue escorria por uma ferida e seu braço estava a seus pés. Ele ficou sem reação por segundos antes de enfim cair gritando em desespero. Tudo atrás de si mesmo era destruído. Era como se uma espada invisível cortasse a terra nas planícies. Até mesmo o topo de uma elevação de pedra foi cortado, fazendo tombar e cair, causando um estrondo assustador que se pode ser ouvir por dezenas de quilômetros além da vila de Agi. Tema minha presença e se curve perante ela. Eu sou Samael Arimã, aquele que outrora vocês chamaram de mal demoníaco. Um par de 4 asas de morcego vermelhas e 4 chifres pareceram no homem, enquanto uma sombra negra crescia por suas costas até tomar a forma do grande esqueleto em que estavam. Um grimório negro com 5 folhas dançava aberto em frente a Samuel. Socorro, não me mate, mate o garoto. Lhe dar terras posso te dar, tesouros apenas meu poupe. Ele gritou em medo enquanto ainda se contorcia em dor. Ele fazia agora de tudo para sobreviver, nem que isso significasse entregar toda a fortuna de sua família. Não apenas morra, verme, artes demoníacas, retalhador de deuses, 12 cortes. Assim que fez a técnica, o corpo do nobre aos poucos começou a sangrar. Ele gritou, enquanto via seu corpo ser mutilado. Primeiro, sua mão, depois o antebraço, seguindo pelas pernas, pés, coxas, costelas, barriga. Eram cortados, o mutilando vivo de uma maneira lenta e cruel. Os cortes eram tão precisos que pouco sangue se era perdido. Ele poderia ficar ali por dias sendo retalhado. Enquanto suas entranhas cobriam o chão, ele perdeu sua sanidade. Apenas a dor agora lhe era real. Ele sofria e sofria, mas a morte não via. A dor era tão insuportável que seu grito rasgou suas cordas vocais. Por favor, me mate. Ele balbuciava por fim em uma voz destroçada e morta. Asta estava lá paralisado pelo medo e terror enquanto via Samuel o matar, destroçando da maneira mais cruel e sanguinária o que sobrou do tórax do nobre em uma morte lenta. Os gemidos perduraram por minutos até que o corpo morresse. Agora e você? Nos deixa em paz, por favor. Fala Asta entre o choro. Não posso, já que meu herdeiro se olha tanto um demônio como eu. Asta procurou algo para se olhar enquanto ainda carregava a ave semi-morta em seu colo. Foi quando se deparou com o espelho negro. Mesmo no escuro ele pode ser ver cabelos brancos, olhos vermelhos e 2 pares de chifres nascendo em sua cabeça. Os mesmo parecia ir para trás. O garoto entrou em choque antes de soltar um grito tão agonizante quando a morte
Não é verdade então porque você se sacrificou por mim. O garoto estava em choque enquanto segurava a pequena águia, que o olhava com ternura em seus olhos amarelados, o que só fez Asta se sentir pior ainda com si mesmo. Lágrimas e palavras sem nexos saiam por sua boca. Ele era um monstro a qual todos temiam. Ele um dos monstros que no passado quase acabou com os humanos. Garoto, me perdoa, você está morrendo por um demônio? Imbecil, você pode a salvar, ainda és um demônio de sangue sujo meio humano no final das contas, mas para isso tem que ser meu herdeiro, e caso negue matarei todos naquela Asta se torne um demônio a qual é. Asta ainda estava em choque, mas o medo de perder sua família e não ajudar a águia foram maior do que qualquer coisa, e de uma maneira tímida ele aceitou ser o herdeiro. Faça-o beber de seu sangue e a ave poderá ser salva. Após isso siga minhas instruções. O garoto obedece. O demônio mais velho segue suas instruções. Ao fim dela, tanto ele como o pássaro se perdem em um mar de energia negra que os engoliria. Era o começo da história do próximo rei demoníaco.